Então, gente, boa noite de novo para todo mundo, né? Bem-vindos aí a 2022 também, né? Vamos que vamos, né? Enfrentar essa nova oportunidade, né? Que a gente está tendo aí. Porque igual a gente está estudando, né? Afinal de contas, o único tempo que existe é, de fato, o agora, né? E é o nosso maior problema também, é conseguir permanecer no agora, né? A gente ora tá demais no futuro e ora a gente tá demais no passado, né? Então quando a gente está demais no futuro, a gente tem aí os nossos problemas de ansiedade, né? A ansiedade, ela vai gritando aí pra gente a todo tempo. E quando a gente está demais no passado, a gente tem aí os nossos problemas de depressão, né? Onde a gente fica aí nas nossas nostalgias, né? Pensando no que poderia ser e não foi, né? Então fica aí um monte de situações. E o nosso desafio é viver algo agora, né? O presente. Pode falar, Thaís. Eu estava igual sem nada assim na cabeça, mas eu lembrei agora, tá? Que eu estava lendo um pouco. Essa questão que você falou, a hora a gente está muito, né? No passado, hora no... E aí as pessoas falam assim pra gente, solta pro universo. Tem esse negócio, solta. Salta pro universo, né? Solta pro universo. Você pode explicar isso, como é esse soltar? Porque a gente fala que solta. E não solta, né? A gente agarra, né? O que é esse soltar para o universo e deixar... Deixar fluir, né? Olha só, essa pergunta parece simples, mas ela é extremamente profunda, né? E extremamente importante também. Pelo seguinte, primeiro a gente tem que entender essa coisa aí do universo, né? A gente fala assim, solta pro universo, né? Mas o universo não tá nem um pouco afim de pegar nada, não. Né? O universo, vamos brincar aqui, né? A gente fala assim, o universo está conspirando, né? Será que o universo está conspirando a nosso favor? Né? O universo não conspira a nosso favor, gente. E também nem contra. O universo, ele é neutro, tá? Ele é o que é e ele se autoalimenta, né? Então a lei natural do universo é o fluir constante, tá? Então tudo no universo flui. Então o que é o fluir? É o movimento, né? As coisas são cíclicas, né? Elas têm as suas razões de ser, elas deixam uma experiência, né? E passam. Quando a gente, por algum motivo, a gente tem algum tipo de experiência, né? E a gente não, de certa forma, não consegue vivenciar essa experiência, a gente forma o que a gente chama de bloqueio, né? E o que é o bloqueio, né? Na constelação, por exemplo, né? Dentro das técnicas da constelação e na filosofia, né? Da constelação, a gente trabalha uma questão que chama emoções interrompidas, né? E o que são as emoções interrompidas, né? A gente tem o conceito de que todo sofrimento, tá? Todo sofrimento, qualquer um dos sofrimentos, ele parte de uma má interpretação de algum fato mal compreendido, tá? Então a gente interpreta uma situação de forma equivocada. Essa interpretação equivocada faz com que a gente bloqueie as nossas emoções básicas, né? As nossas emoções naturais. E aí o que acontece? Uma vez que essas emoções estão bloqueadas, gera uma interrupção no fluir natural. Como é uma interrupção e a lei natural é o fluir, a gente cria uma espécie de necessidade de entender o motivo daquele bloqueio. Aparentemente é como se fosse, a grosso modo, a ideia do karma que a gente tem. Então o que é um karma no fundo, né? As ideias que a gente tem. Quando a pessoa fala, eu tô com um problema na minha vida tá empacada, minha vida empacou, nada vai pra frente, nada tá fluindo, né? Parece que é castigo, parece que é karma, né? É a ideia que a gente tem de que alguma coisa ali tá meio que parada. Só que, na realidade,
o karma, ele vai simbolizar algum tipo de aprendizado que eu preciso ter em relação a algum ponto, a alguma questão que ficou engasgada em mim. Essa questão que ficou engasgada é o nosso bloqueio. Entende? Então é aquilo que a gente não está deixando soltar, não está deixando fluir. E aí, enquanto a gente não trata aquilo, não entende, compreende aquilo em profundidade, aquilo não passa. Então a gente começa a viver situações repetitivas. É que a gente fala que a vida vai reeditando as situações até que a gente consiga entender o motivo pelo qual a gente empacou. Então, por exemplo, dessas emoções interrompidas que a gente tem, por exemplo, uma delas é a raiva, por exemplo, né? A gente tem também a tristeza, a gente tem a própria alegria, né? A gente tem todos esses processos que a gente vai segurando e não resolve, fica retido. E aquela emoção ela vai pedir uma outra situação até que ela solte. Entende? Então, por exemplo, se você foi viver uma situação que te deu muita raiva, e por algum motivo você teve que engolir essa raiva, você não pôde expressar essa raiva, você não compreendeu exatamente essa raiva, a gente coloca a culpa no outro, põe a culpa em alguma situação e não resolve o que tem ali. Essa raiva ela fica ali pendente. E aí a gente vai criando muitas vezes outras situações até, né, a vida vai trazendo situações parecidas, idênticas, para ver se essa raiva solta. Entende? Então, aquela história que a gente tem, a gente não pode sentir isso ou aquilo. Isso é o maior equívoco que a gente pode ter em relação ao nosso processo de cura. A gente tem que sentir, legitimar todas essas emoções na sua base, mesmo que elas tenham uma interpretação infantil. Tá? Então, a má compreensão, né, das situações, né, a gente fala que a nossa mente, quando ela está muito infantil ainda em relação à maturidade espiritual, a gente fica com aquele trem guardado. Então a gente fica com ranço, a gente fica com mágoa, a gente fica com aquela tristeza, aquele processo todo, e a gente não resolve aquilo enquanto não compreender de novo o que aconteceu e ver que a gente na maior parte das vezes a gente estava equivocado. Porque a gente não via muitas vezes as situações realmente como elas são. A gente já começou lá no primeiro estudo, não sei se vocês vão lembrar, a gente trouxe aqui dentro da sistêmica, a gente tem 3 causas principais de todos os nossos problemas. Vocês lembram? A primeira é o egoísmo, a segunda é o orgulho e a terceira a vaidade. É a tríade. Entende? Então, todas as nossas situações, né, os nossos percalços vão tem a ver com uma dessas situações que a gente tem dentro do sistema. E aí quando a gente fala da criança, por exemplo, né, da nossa criança interior, quando a gente fala dos tratamentos, e aí a gente tem muita coisa aí na mídia, né, vamos cuidar, vamos acolher a criança interior, né, costumo até brincar assim com o pessoal, né, falei, gente, a criança interior é o demônio, ela é terrível, que a criança interior é o poço de egoísmo, de vaidade e de orgulho. E é cruel demais. É muito cruel, é complicado, porque quando a gente vai fazendo os processos, por exemplo, a gente vai ali com o pessoal e vai voltando na causa, na origem, é a criança que está ali querendo a atenção toda para ela, ela quer tudo para ela, e aí porque, por exemplo, né, no aniversário dela, né, o irmão ou o coleguinha teve um presente que ela entendeu que era muito mais chique que o dela, né? Então ela carrega aquilo pro resto da vida, imagina. E depois ela vai, né, cobrar, até quando tá casada, por exemplo, ela vai cuidar que todo mundo tem mais atenção e ela não. Entende? Então ela sempre tem aquela sensação ali de disputa, né? Mas tudo isso tem a ver com essa imaturidade que a gente tem logo nessas primeiras fases, né, inclusive ali. E é uma coisa muito interessante da gente questionar,
Porque a nossa parte da infância, por exemplo, ela é uma parte onde nós estamos relativamente frágeis, não é assim? É uma das fases de vida mais frágeis que a gente tem. E, no entanto, são as mais complicadas. Não sei se vocês já pararam para pensar. E aí a gente poderia pensar, poxa, né, Deus, dentro de um contexto maior, se ele é tão bom, tão justo, como é que permite, dentro da fase da infância, a gente passar por tanta coisa? Vocês já pensaram nisso? Ainda não. Porque olha só, e é a mesma ideia em outro sentido, quando a gente vai falar, por exemplo, da ideia da evolução, que o próprio Espiritismo, por exemplo, traz. Né? O que o Espiritismo coloca? Que nós fomos criados simples e ignorantes. Não é? Quem né, teve contato com a doutrina espírita, né, lá no Livro dos Espíritos fala assim, né? Nós fomos criados simples e ignorantes. Simples porque era a forma mais simples que a gente tinha. E ignorantes porque a gente ainda não tinha conhecimento, sabedoria de nada. Né? E aí... Bruno, tem um microfone aberto. Pessoal, só ver quem tá com o microfone aberto, eu não consigo desativar daqui. E aí depois, à medida que vocês vão tendo dúvida, tá? É só vocês desativarem e perguntarem aqui. Então, lá no processo de evolução do Espiritismo, traz que nós fomos criados simples e ignorantes. Ok. Simples, né? Porque na situação, né? Na forma, digamos assim, mais simples, e ignorantes porque a gente ainda não tinha conhecimento. E aí nós vamos passando por várias e várias etapas, né? Dentro da vida, até atingir o que a gente tem hoje, né? Uma condição de pensamento, de entender as coisas. Só que um dos questionamentos principais dessa teoria ou dessa tese, que ela não está totalmente, né, equivocada, mas analisando ela só desse ângulo, ela fica faltando uma parte, a gente poderia pensar na seguinte situação. Como é que Deus, né, sendo tão bom, tão perfeito, poderia pegar a gente nessa fase primária, né? Porque você pensa, a gente ainda simples e ignorante, a gente não tem tanta maldade, não é assim? Para poder a gente passar por várias e várias e várias experiências, para depois fazer reforma íntima e virar um ser perfeito. Só que depois de já ter, tipo, se estrepado, né, no processo todinho, né? Fica uma situação meio que incoerente, né, com a sabedoria divina, né? Lá na Gênesis, o próprio Kardec ele põe que até então era a teoria que conseguia se pensar, mas ele mesmo não conseguia imaginar uma justificativa para isso. Porque, por exemplo, todos nós temos instintos, não temos? De onde que veio os nossos instintos? De quando a gente viveu no reino animal? Segundo a doutrina espírita é isso. Segundo, né, a própria doutrina espírita traz que nós tivemos várias experiências, né, nos reinos anteriores, né, mineral, vegetal, né, animal, e ali nós fomos adquirindo, né, todas essas características, né. Mas pensa o seguinte, os instintos vindo do reino animal, o animal tem consciência igual a gente? Ele segue naturalmente o que? Os instintos, não é assim? E aí imagina a gente entrando depois no reino hominal e os nossos problemas, as nossas, digamos assim, as nossas dificuldades ou aquilo que a gente chama de inferioridades tem origem nos nossos instintos, não é assim? Então imagina, Deus vem e faz a gente tipo passar, né, para gravar todo aquele processo ali instintivo, para depois simplesmente virar e falar assim, Fátima, agora pega esse instinto todo que você tem e vira um anjo, que eu quero ver. Entende? Não tem condição disso ser simplesmente dessa maneira.
a gente precisaria de ter mais questões, mais elementos para poder repensar. Porque senão na fase mais frágil, digamos assim, que o ser está, o que o espírito estaria, que é na sua parte de formação, a gente já teria colocado o pé na jaca há muito tempo. Então não justifica, tipo, passar um monte de mel, né, na nossa boca e depois falar assim, agora desmaterializa. Tipo assim, né, desapega da matéria, desapega de tudo isso para você ser digno, né, de uma situação diferente. Então a gente vai percebendo que as coisas não são exatamente dessa forma, né? Então o que a gente vai pegar? O caminho que a gente chama de evolução, né, ou de ascensão, né, que a doutrina traz, ele tem que ter necessariamente um outro caminho que a gente chama de involução. Então é um caminho que, em tese, seria de subida, mas teria um outro caminho que seria em tese de descida. Só que a grande questão disso tudo, e tem muita confusão no meio, né? Tem muitas críticas em relação tanto um quanto o outro, né? Então a gente tem críticas do espiritismo em relação à ideia da evolução, como a gente tem muitas críticas em relação a Pietro Baldi, por exemplo, que fala muito desse processo de involução, né? Só que tem mais questões para complementar. Então, numa primeira análise que a gente fizer mais superficial, a gente realmente não consegue compreender. Mas qual que é a ideia? A gente teria um processo onde o que nós chamamos de espírito ou de psiquismo, né, seria uma polaridade no universo, tá? E o que nós chamamos de matéria seria uma outra polaridade, só que as duas coisas do mesmo princípio. Então, o mesmo princípio geraria tanto o que seria o psiquismo quanto o que seria a matéria, tá? Só que é como se fosse duas vertentes simultaneamente existindo e se misturando, digamos assim, juntas. Então, não necessariamente todo o psiquismo teve que passar por todo o processo dessa evolução que o espiritismo traz. Então, em um determinado momento, a matéria vira psiquismo. Como em determinado momento, o psiquismo ele pode se contrair em matéria. Sabe a luz? Quando a gente tem a luz, ela tem duas vertentes. Ora a luz é uma onda e ora a luz é uma partícula. Isso a física quântica já traz ali pra gente. Ora ela se comporta como matéria e ora ela se comporta como onda. E a onda não é necessariamente a matéria, mas é parte de uma mesma substância, de uma mesma base, né? Então nós temos psiquismo ligado, né, a corpos materiais, como nós temos, né, matéria gerando psiquismo também. Isso tudo acontece simultaneamente no universo. Até aí tudo bem? Vocês vão ficando com umas caras, a gente vai assustando. Tudo bem não. Tudo bem não? Vamos lá, vamos perguntando então. Ô, Bruno, licença. Foi todo mundo, pode ir. Pode ir, vai lá, um por vez. Então, quando a Thais diz soltar para o universo, onde é que a ciência quântica, igual você está explicando, né, sobre a luz, sobre as ondas, sobre as partículas, onde é que é solto? Para onde que vai? Onde que fica? O que fica registrado? Onde está registrado? Onde que nós vamos resgatar para poder vivenciar novamente? Você entendeu? Sim. Então olha só. É igual o pessoal fala da internet, né, dos arquivos. Tá na nuvem. Tá na nuvem, né? Tá na nuvem. Literalmente, sabe? Literalmente na nuvem. A grande problemática, né, ou a grande questão disso tudo, gente, é que
Dentro da, se a gente pegar pela visão sistêmica, teria que ter uma única nuvem. Vocês concordam? Que é Deus. Tem que ter uma única. Porque tudo tem que partir de lá e tudo está nele, né? O inconsciente coletivo, é isso que é chamado o todo, o tudo, o Deus? Sim, Ou Deus não. Deus, isso. o conjunto de tudo e todos, é o inconsciente coletivo, é isso? Ainda não. O inconsciente coletivo está dentro desse todo ainda. O inconsciente coletivo... O inconsciente coletivo é uma parte do todo. É uma parte do todo. O inconsciente coletivo, ele já passa a ser uma limitação desse todo. Então, ele é um sistema daquela coletividade. Quando nós soltamos para o universo, passa pelo inconsciente coletivo ou passa perto ou dá uma desviada? Como que funciona? Soltei. Nossa, soltei. Vamos entender o soltei. Na realidade, gente, vamos entender primeiro o seguinte. Nada vem pra gente. A gente que vai lá e segura. É assim que funciona. Imagina que o todo, imagina como se fosse um grande oceano. Vamos imaginar que não tem nada além do oceano. E a gente está dentro desse oceano. E aí, dentro desse oceano, está cheio de água. Né? Então, o todo é aquilo ali. A minha mágoa é aquela bolha que eu vejo na minha frente e eu seguro ela. Entende? Eu falo assim, minha bolha tá diferente da bolha do outro. E aí eu não largo, né, aquilo ali pra mim. Então eu que seguro. Mas aquela bolha já pertencia ao mar. Então quando a gente fala assim, solta pro universo, na verdade a gente só está desapegando daquilo que a gente reteve com as nossas mãos. Então a gente foi... Que não era nosso? Tudo é nosso, na verdade. O problema é quando a gente quer segurar só pra gente. É o egoísmo. Entende que... Mas o que existe, no caso, o que nós vamos soltar para o universo, existe, nós acolhemos, seguramos, não é meu. Mas esse meu não é meu? A gente tem o direito de vivenciá-lo, de usufruí-lo, né? Desde que você não impeça o fluxo natural dele para os outros. Então vamos pensar, por exemplo, vamos pegar uma situação. Vamos pensar o seu dinheiro. Vamos pensar uma coisa assim, bem simples. De quem é esse dinheiro? Então, o dinheiro é a materialização do meu serviço prestado. Eu vou falar do serviço prestado, né? Sim. Do meu serviço prestado. Tá, eu recebi por um serviço prestado. Tá, então eu acho que o dinheiro é meu. Isso, exatamente. Foi por merecimento. Isso, exatamente. Tá errado? Não. Eu acho que não. Tá certíssimo, é isso mesmo. Né? O dinheiro que a gente tem é o dinheiro que a gente se propõe a oferecer algo, né? Então quando as pessoas nos pagam, né, ou pagam a gente um salário, alguma coisa, elas estão pagando o nosso esforço, né? Então por isso que o dinheiro ele reflete o nosso valor também. Por isso que quando a gente tem as nossas dificuldades com o dinheiro, a gente está falando das dificuldades que a gente tem em relação ao próprio valor também, né? Verdade. E aí vai. Agora, quando é que a gente passa a reter, né, a segurar o dinheiro? Quando eu acho que eu posso ficar sem condição de ter mais dinheiro. É como se fosse uma projeção de uma antecipação de algo que eu acho que vem acontecer. Nossa, eu não vou ter dinheiro, então eu vou segurar para mim não ter que gastar. É a ideia da escassez que a gente tem. Então, por eu achar que vai faltar, então eu preciso fazer um movimento de segurar.
Entende? É diferente de você se programar, por exemplo. Você está se programando para conquistar alguma coisa, para, né, você vai juntar, tal. É diferente quando eu quero juntar pelo medo de perder. Porque aí nem eu mesmo usufruo, nem eu mesmo liberto. Então, alguma coisa em mim está bloqueando e eu não solto. Então, se tudo está no todo, a abundância, todo o potencial de dinheiro da riqueza pertence ao todo. Então, Deus não é escasso. Entende? Deus não tem fim, não tem dígitos que para. Né? Não é nem bi, é trilionário, nem nada. Não para, não tem por onde. Então, qual que é o fluxo natural? Quanto mais, né, eu trabalho, quanto mais eu me abro, mais eu posso ter, porque mais eu posso também multiplicar. Então, quando tem aquela, né, lei que fala, né, quem mais tem, mais será dado, é isso. Então, por que eu não tenho? Eu tô agarrado ali. Entende? Eu tô na minha escassez. Ou eu... Aí é um monte de situação que pode ter. Pode ser apego, pode ser medo, pode ser mão de vaca, né? Muquirana, né? Egoísmo. Ou pode... Isso. Ou pode ser também a gente não querer... a gente pode também ter medo da própria abundância. A gente pode ter medo da abundância, a gente pode ter vergonha. Não achar merecedor da quantidade. Isso. Ou eu tenho que ver, e aí a coisa pode ir distorcendo cada vez mais. Por exemplo, eu posso pensar em o que eu ganho, por exemplo, ficando na miséria. Entende? Aí eu gosto porque eu quero o quê? Que alguém cuide de mim, que alguém cuida, né? Vem aqui me dar atenção. Então também tem todo esse lado. Então quando a gente vai pensar, por exemplo, numa questão global do planeta, o problema da miséria não é simplesmente injustiça social, não. Existem aqueles que querem realmente estar na situação mais miserável para que os outros venham para poder cuidar dele. Mas isso é extremamente consciente e extremamente proposital. Alguns casos, quando a gente fala assim que é inconsciente, a gente tem que entender o que isso quer dizer. Em alguns casos é inconsciente no sentido de que a pessoa não está, às vezes, entendendo totalmente ou aceitando totalmente o processo que ela está fazendo. Mas é consciente naquilo que ela está ganhando. Então, assim, qualquer tipo de situação, gente, qualquer pessoa, a gente tem um princípio assim, que é o seguinte: todo mundo, sem exceção, vai procurar o prazer de qualquer maneira. Isso é ponto. De qualquer maneira. Se eu não consigo da melhor maneira, eu vou tentar de uma outra forma. Nem que seja usando outros tipos de argumentos. Nem que seja, às vezes, até me prejudicando, mas ganhando ali de outra forma. Então, às vezes, mais profundamente, tem questões ali atrás. Onde, às vezes, a pessoa não tem, por exemplo, por exemplo, sistemicamente, ela vem de um sistema onde, para sobreviver, de repente, ou para ter algum tipo de ganho, entendeu que foi muito mais fácil poder pegar de quem já tem pronto. É uma forma de sobrevivência, é uma estratégia. E aí qual que é o perfil desse sistema? O coitado. Muito triste. Entende? É triste, mas a pessoa se comprasse aquilo. Desse sentimento de autocompaixão, porque essa é a minha opinião pessoal, nós temos condições de sair desse emaranhado. Sim.
a grande questão, Messia, de tudo, começa com a nossa autorresponsabilidade. Lembra que a gente estava falando das emoções que são infantis, né? Então, o que é a posição infantil? A criança, ela não se responsabiliza por ela mesma, ela só quer, ela só exige, ela só compara, ela não compreende muitas vezes o contexto que tem ali por trás. Então, assim, enquanto tem quem dá, né, na mão, é um ganho. Então, por mais que aquela situação possa ser complicada, na hora que a pessoa ganha, ela tem, o ganho dela tá ali. O prazer dela tá ali. Então, às vezes, nem é tanto dinheiro que ela quer. Ela quer muitas vezes até a própria atenção mesmo. Entende? Por exemplo, eu já tive, já teve oportunidades, às vezes você faz, por exemplo, trabalho com pessoas aparentemente de rua, né? E aí muitas vezes se oferece trabalho para essas pessoas. Muitas delas não querem. E ali muitas vezes mostra até o lado, ficam até com raiva, se sentem muito ofendidas. Mas elas exigem a caridade. E há de não dar aquilo que elas querem. E ainda acham ruim muitas vezes daquilo que você dá. Mostra o orgulho, né? E aí mostra o orgulho. Então, quer dizer, o que a gente está querendo mostrar? Não existe nenhuma situação do universo que cabe uma vítima. Isso isso que pode tirar o nosso sono, porque nenhum de nós, em qualquer situação que seja, somos vítimas de nada. Nunca fomos e nunca seremos. Agora, nós o que fazemos a situação de vítimas, não é? Exatamente. Então, quando a gente vai pensar, por exemplo, eu estava falando dessa parte da fragilidade da infância, nós mesmos, antes de estar nessa situação, projetamos aquilo. Aquela situação ali da aparente vítima. Para ver se ou a gente vence aquilo saturando, ou de uma certa forma a gente também esgota aquela estratégia. Bruno, Fala. O soltar, pelo que eu entendi, eu enfrentar esse sentimento, né, que me vem. É aceitar. Aceitar, por exemplo, eu tô com raiva, eu vou aceitar essa raiva. E aí o que é aceitar essa raiva? É eu conseguir entender por que eu fiquei com raiva, pra que eu fiquei, exatamente, por que eu fiquei, pra quê, e entender o contexto, se cabia realmente aquela raiva. E aí qual que é a grande questão? A gente vai chegar num ponto para entender o quê? Fazia sentido? Né? É uma autoanálise, né? É uma autoanálise. Porque o problema é o quê? A raiva, sempre, todas as emoções nossas interrompidas, sempre elas vão ter uma verdade pra gente. Sempre vai ter uma verdade. Agora, como que a gente realmente solta tudo aquilo? Quando a gente consegue entender tudo o que estava por trás dessa verdade. Então, por exemplo, vou pegar uma situação assim. Às vezes a gente passa uma vida inteira aceitando um abuso. A gente passa aceitando um abuso. E aí, dentro dessa situação, muitas vezes a gente se conformou durante muito tempo, porque talvez de alguma forma aquilo compensava. Tava ruim, mas eu ganhava alguma coisa. Ou pelo menos, a gente tem aquela coisa do pelo menos. Pelo menos a pessoa faz isso comigo, mas pelo menos ela faz isso ou faz aquilo. A gente vai dando desculpas. Porque às vezes o nosso medo de enxergar mesmo o que está por trás é mais complexo. E o que a gente mais tem medo, gente? O maior medo de todos que a gente tem é de encarar a nossa própria responsabilidade naquilo. Então, às vezes, qual que era o meu medo por trás desse abuso? Eu não acreditar que eu era capaz de sair disso. E que eu acabei aceitando porque eu realmente quis ou eu fui conivente com aquilo. Entende? Aí onde que estava a raiva nesse ponto? A raiva estava tentando me incentivar o quê?
toma atitude, vai lá, põe limite, faz isso, tá demais. Essa é a mensagem da raiva. Só que se eu não entender isso, o que que eu falo? O que que eu faço com a raiva? O outro é culpado, e aí eu vou pegar a raiva e vou usar ela ainda como desculpa para eu poder, às vezes, até matar a pessoa. Então eu não estou resolvendo, eu estou agravando mais ainda. Está dando para entender, gente? O que que é soltar? Então o que que eu não estou soltando ali? A minha parte. Eu não estou admitindo, muitas vezes, o meu lado da história. Deus, para ser bom e justo, gente, ele não pode permitir nenhum tipo de injustiça de um com o outro. Não existe isso. Por isso que todas as nossas experiências, elas são de comum ligação. Sempre, Já isso falou sempre. para a psicologia, Bruno, Oi? um ganho secundário, né? É um ganho secundário, que a gente fala, um ganho secundário, um ganho direto, né? Ou às vezes muito direto. Só que, às vezes, o que está em jogo? O que eu tenho mais medo? Eu tenho, às vezes, muito mais medo de enfrentar aquilo que eu teria que enfrentar, assumindo a minha responsabilidade, do que manter ali, né, culpando alguém. Então, tipo assim, eu tô assim porque fulano de tal acabou com a minha vida. Entende? Então, enquanto fulano de tal é o responsável, eu tenho uma justificativa para estar no lugar que eu tô. Então, eu ainda não... Mas partindo do... Sim, Desculpa. pode falar. Partindo do pressuposto que as nossas atitudes, elas são maioria infantis, eu acredito que a maioria, né, das nossas atitudes, elas são infantis até hoje. Sim, são. Né? São. Então, como que a gente vai lidar com essa questão aí dessa maturidade, né? Como que a gente consegue trabalhar essa... Você entendeu a pergunta? Entendi. Essa questão da... E essa é a maior... Essa é a mais legal, gente. Porque... quem é que tem? Imagina só, nós todos crianças aqui, né? E o que é a criança? A gente vivendo nessa ilusão, né? Do egoísmo, do orgulho e da vaidade. E se a gente for projetar isso, de fato, né? Se a gente for pegar quase... Tem alguns autores que falam que o nosso universo é uma grande loucura coletiva, né? Universo, tá? Não é nem a gente aqui no planetinha Terra, não. Mas... pensando nisso, quem é que tem a condição de cuidar de todo mundo ao mesmo tempo? Só Deus, gente. Somente. Só Deus. E como é que ele cuida da gente? Através das próprias leis sistêmicas. E o que as leis fazem com a gente? Limitam? Não. Elas nos limitam? Orientam. Ela coloca a gente no lugar, né? Ela usa... É como se fosse uma justiça, né? Então, fica lá no seu lugar, porque você não está no seu lugar. São regras. A lei, ela coloca isso, né? Respeito de regras. E nem é só necessariamente a ideia de regras nem de justiça, gente. A vida, né? Deus, ele permite a experiência. A experiência que vai fazer a gente amadurecer, porque Deus não tem pressa. Entende? E aí, olha só. E como que isso acontece? Através da compensação no sistema. E aí quando a gente pensa primeiro, fala assim, então Deus não vai permitir, então a lei da justiça vai te cobrar. E aí é muito bom a gente entender isso aqui, porque senão a gente fica sem saber como que as coisas realmente acontecem. Porque a gente fala assim, não, pela lei da justiça, a pessoa está roubando muito, pela lei ela vai ficar o quê? Vai ser impedida, não é, de roubar. Não é assim? Não é exatamente assim, gente, que acontece. Então, se a pessoa, primeiro, ela tá roubando muito, o que ela tá pensando? Ela tá achando que tá certo, não é? O sistema... Que ela tá ganhando. Que ela tá ganhando. O sistema tem que deixar ela viver isso até o fim. Então, ela tem que ganhar muito. Mas é muito.
Muito, 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 muito mesmo. Onde é que ela deixa Porque se você... Olha só como que acontece. Se você tenta fazer do jeito que você for, ganhar alguma coisa, mesmo que seja em cima do outro, e a lei vem logo e te barra, o que que vai gerar em você? Frustração. Frustração e revolta. Então aquele revolta. sentimento não teve fim. Aí a gente cria uma outra experiência para aquilo dar continuidade. É onde a gente vai fractando, entende? Os fractais são isso. Interrompeu, a gente quer insistir. Então a gente quer ir até o fim. Quando é que eu vou esgotar esse meu processo de ganhar a todo custo? Quando eu tiver tudo na minha mão e aquilo não fizer mais sentido. Isso em todos os sentidos, né? Da vida. Em todos os sentidos, em todos. Quando aquilo deixar de ter sentido para mim, eu aprendi. Então, mas aí ela vai ser presa só quando acabar o sentido ou ela vai ser presa, solta e continuar, né? Tem pessoas que ficam, igual, tem lugares que a pessoa fica presa nessa vida. Mas se ela ainda tem esse sentimento. Olha só, vamos pegar, igual você falou aí, a pessoa às vezes é colocada numa prisão, gente, num presídio. Ela fica mais revoltada ainda. Ela sai de lá 3 vezes pior. Não parou aquele sentimento dela. Então, né, por que existe crime? Porque a lei do sistema é muito além da nossa lei, que a gente tenta manter uma certa ordem. Então a gente cria uma ideia de justiça aqui, e essa ideia nossa de justiça é extremamente limitada. A nossa justiça é extremamente falha. Porque para começar, nada na vida é justo. Entende? Então você pega a própria Constituição nossa. Fala lá que, por exemplo, né, o Estado tem que prover todo mundo das necessidades básicas. Isso não existe na prática. Então, por si só, a nossa própria lei, no sentido do que a gente cria, ela já é injusta por si. Então ela já gera um sentimento de revolta. Então aquele que está indo no crime, de certa forma, ele não acha que está fazendo um mal. E até certo ponto, ele tem as suas justificativas de que está fazendo uma coisa certa. Quem está na reta dele, digamos assim, vai achar aquilo um absurdo, porque vai sofrer aquela influência. Mas a pessoa que passa na reta dele está com outro tipo de experiência, que também tem a ver com o outro passar por cima dela. Mas a nossa aceitação nessa questão é um pouco complicado, né? Sim, porque olha só... Onde entra a nossa aceitação ou não aceitação? Então, olha só. Normalmente a gente não aceita. Não é assim? E o não aceitar, a gente tem que aceitar o não aceitar. Então vamos entender aqui. Quando a gente pensa só na questão de causa e efeito, da lei de causa e efeito, a gente pensa, não, a pessoa não podia ter feito isso, então na outra encarnação ela vai ficar, né, ela vai ter A lei do retorno. a lei do retorno, né, e beleza. Só que isso vai gerando uma coisa sem fim, entende? Porque para ela ter a lei do retorno, alguém vai ter que tirar dela depois. Então hoje ela tira de alguém, amanhã alguém tira dela, né? Tipo assim, só assim o coleguinha vai ver que dói quando acontece com ele. É tipo, né, brincadeira de criança. Ele só vai entender que dói se o outro for lá e bater nele também. Só que isso é o ciclo sempre vicioso. Porque quando eu tô numa polaridade, né, eu tô achando aquilo ruim. Então hoje eu vou lá e acabo com a vida da Mércia, ok? Então a Mércia não engole isso. Amanhã, o que vai acontecer? A Mércia vem e acaba com a minha vida. E aí é eu que vou achar que a Mércia fez errado. Porque, poxa, eu não tinha nada e ela veio e acabou aqui comigo. E aí nós entramos num ciclo sem fim. Porque nesse ciclo, eu e a Mércia estamos simbolizando 2 lados de uma mesma história. Então eu e a Mércia somos do mesmo sistema
e ora um tá numa polaridade e ora um tá na outra polaridade. Quando é que isso termina? Quando a minha experiência, ou eu de um lado consigo transcender essa ideia, ou seja, eu consigo compreender que qualquer coisa que ocorreu, eu tinha a minha cota de responsabilidade naquilo, porque nada ocorre por acaso. A gente fala assim, fulano de tal me enganou. Mas será que me enganou? Qual que era o meu interesse antes de chegar aqui perto daquela pessoa? O negócio é que todo mundo é santo. Antes da coisa acontecer, todo mundo é santo, né? E as coisas não são bem assim. Se a gente vai escarafunchar mesmo a história, gente, não é bem assim. A gente sempre se mete aonde a gente quer. E a gente sempre procura aquilo, a gente sempre acha aquilo que procura. A gente sempre acha aquilo que procura. Só lobos caem em armadilhas de lobo, gente. Vamos entender. Isso é verdade. Então, olha só, quando a gente fala que nós podemos ser fractais, não é assim? Então, muitas vezes, o que acontece? Nessa história que eu trouxe aqui, por exemplo, eu e a Messi estão em duas polaridades. Pode ser dois fractais que não estão querendo assumir sua parte. E isso pode ter mais situações ainda. Só que os retornos, eles vão se dando dentro da gente mesmo. Entende? Então, assim, não é em cima de um terceiro que a gente está fazendo aquilo. É em cima da nossa própria condição. E, Bruno, corre o risco, nesse exemplo que você deu, desse ciclo, ele permanecer durante, vamos dizer assim, outras dimensões, outras encarnações. Ele continua gerando. Porque olha só, você não aceitou uma coisa que te aconteceu. Quando você desencarna, isso é um nó na sua garganta, dentro de você. Você não vai para frente sem isso. Então o que acontece? Você fica presa à própria situação. Então é como se eu estivesse chamando a situação novamente para acontecer novamente, para que houvesse um sentimento de justiça. Bruno, mas de isso justiça. acontece sempre com os mesmos personagens ou só o enredo que é o mesmo? Acontece. Então, acontece sempre dentro do mesmo sistema. Não necessariamente com os mesmos personagens. Porque o personagem, porque a gente tem que desmistificar isso. Eu tenho débito com tal pessoa, não é assim. Entende? Então, dentro do sistema existe por exemplo, dentro do sistema existe uma injustiça. Vamos pensar assim, gente, pra gente ir acostumando com a ideia. Numa família teve um assassinato e foi acobertado. Entende? Só que ficando acobertado, qual que é a principal pessoa que não esquece o que aconteceu? A que foi assassinada. Ela vai virar o quê? Automaticamente o quê? O encosto da família. E aí o que acontece? Como encosto da família, o que ela vai fazer? Ela vai ficar ali para ser, ou ela vai nascer na própria família para poder tomar de volta o que ela perdeu, que foi tirado dela, ou ela vai ser aquele personagem que vai ser o obsessor, para fazer com que ocorra a mesma coisa na família. Entende? Então, por exemplo, aí vai nascer uma outra criança nessa família. Às vezes, essa criança em si, o que a gente tem que entender, gente? Aquele corpo é novo. Todo o corpo sempre é novo. Sempre ele está no presente. Então, quem que vai ocupar aquele corpo? Sistemicamente, ele pode se vincular às dores que já existem nessa família. Então, pode ser que ali, aquela nova pessoa pode ser um novo personagem, só que esse novo personagem, ele pode ter uma consciência mais estruturada, que sintonize, por exemplo, com
as consciências maiores, mais evoluídas, digamos assim, daquele mesmo sistema. E é aquela que vai, de certa forma, conseguir absorver aquele processo, curando ele. Então é alguém que vai sentir, por exemplo, uma dor. Então, por exemplo, pode ser uma criança, um adolescente, alguém que, às vezes, o quê? O pai vai ser assassinado. Mas ela vai saber compreender. Ou, se ela sentir primeiro uma revolta, ela vai ter uma oportunidade de lidar com aquilo, de entender o porquê daquilo. E aí ela vai e absorve aquele processo. Então aquela raiva não tem mais razão de existir. Então, quando a gente fala são com os mesmos personagens, a gente tem que entender que nem todos nós geramos uma estrutura mental a ponto de dar continuidade à mesma história também. Às vezes a gente fica tão ensimesmado dentro de uma dor que a gente vai passar a ser somente uma dor subconsciente de alguém da própria família. E a gente acaba fazendo uma transferência daquela mesma dor? Sim, então, por exemplo, aquele... Atração, a gente vai atrair aquilo que nós estamos vibrando. É isso? Isso. Só que aquilo que a gente está vibrando já é fruto do que já existia. Então, eu estou vibrando, tá? Eu desencarnei, eu vibrei, estou vibrando, né? Estava vibrando no ódio. Isso. Uma situação que você realizou, que você fez. Aí tá. Aí eu desencarnei. Aí a minha frequência vai buscar a sua frequência? Porque nós estamos vibrando na mesma frequência? É isso? Isso pode ocorrer, mas vamos supor que nesse meio tempo eu já mudei a minha frequência. Mesmo que aí eu fiz... Perdida não. Aí eu vou buscar em outras... Você vai buscar a rede em outro ambiente a mesma história de novo. Entendi. Por isso que assim, as histórias elas se repetem, mas não necessariamente os mesmos personagens. Tá dando para entender, gente? Uhum. Então o mundo, o campo de experiência, ele permite aquela história acontecer de novo. Para ir esgotando. Então assim, só vai ficando ali a nossa insistência em não soltar. E só vai ficando cada vez mais pesado. Porque uma coisa que eu comecei hoje, tirando, por exemplo, eu tirei o seu dinheiro. Aí você ficou com tanta raiva que você tirou o meu dinheiro e tirou minha vida. Aí eu fiquei com tanta raiva que eu tiro o seu dinheiro, tiro sua vida e ainda atrapalho seu filho. E aí, entende a bola de neve? E aí a coisa ela vai só aumentando a dor. E onde que nós soltamos isso, Bruna? A gente solta. 2 minutos. 2 minutos, né? Então, olha só. Ou a gente solta sublimando, entendendo. Ou a gente solta por não dar conta mais de segurar. De tanta dor.